E aí pessoal, tudo bem? Essa semana a gente está conversando a respeito das fendas labiais, né? Também chamada de lábio leporino, e as fendas palatinas, né? É um assunto bastante interessante que muitas mães pediram para a gente conversar a respeito, né? Porque algumas mães já passaram por essa situação, né? Dos seus nenéns apresentarem esse probleminha, né? E então a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre essas alterações da face. Bom, dentre todas as alterações da face, que não são só essas que ocorrem, né? As alterações dos lábios e do palato são as mais frequentes que ocorrem na face, né? Então, durante o período embrionário, né, que acontece ali entre 5 semanas e 10 semanas de gestação, a face ela está sendo formada, da mesma forma que a maioria dos órgãos do embrião estão sendo formados nesse período. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a face ela vai sendo formada de trás para frente e ela fecha aqui, né, na parte central. E existem estruturas chamadas de processos nasais, os mediais e os laterais, os processos palatinos e os processos maxilares, né? Essas estruturas elas participam da formação da face e elas vão se unir no final do período embrionário, elas vão se unir aqui na região central da face, né? Por algum motivo, ocorre uma falha na união desses processos, né? E quando essas alterações ocorrem isoladamente, geralmente elas ocorrem por algum medicamento que a mãe usou, né, durante o período embrionário e provocou uma falha na união desses processos aqui no centro da face. Ou essas alterações elas podem vir associadas a síndromes genéticas, né? Ou seja, o neném ele não apresenta só essa alteração na face, ele apresenta outras alterações em outros órgãos do seu corpo, né? E aí constitui uma síndrome genética. Bom, falando sobre a fenda labial, ela pode ocorrer isoladamente, né? E quando ela ocorre isoladamente, ela não está associada a nenhuma síndrome genética, né? Seria o caso, por exemplo, de uma mãe que usou um medicamento, como eu falei, nesse período embrionário e provocou uma falha nesses processos que eu falei para vocês anteriormente. São os processos nasais, processos palatinos e os processos maxilares, né? A fenda labial ela pode ocorrer, normalmente ela ocorre mais frequentemente nos meninos do que nas meninas, né? Na proporção de 2:1. Ela ocorre isoladamente, ela ocorre de um lado só e mais frequente do lado esquerdo, né? Ela pode se constituir em uma fenda apenas no lábio ou ela pode se estender para a região aqui do nariz, né? A região nasal, né? A fenda palatina, ela é um defeito que acontece no palato, né? Que a gente conhece como céu da boca, né? Ela é menos frequente que a fenda labial, né? E o seu diagnóstico ele é mais difícil no ultrassom, porque se você for ver o lábio do feto, ele está íntegro, mas o palato, que a gente conhece como céu da boca, ele tem esse defeito lá. Então isso precisa ser analisado com bastante cuidado durante o ultrassom, né? Existem as fendas lábio-palatinas, ou seja, é a fenda labial com a fenda palatina também, as duas juntas. Aí é um caso um pouquinho mais grave, né? Porque ela pode se estender também até a região do nariz ou até o assoalho da órbita. São aquelas fendas bem grandes, né? E isso daí também é diagnosticado pela ultrassonografia, né? Existe uma fenda mais rara, né? Chamada de fenda facial, né? Que é uma fenda transversal. Existe um corte aqui na região transversal dos lábios, né? Um exemplo que a gente consegue ilustrar legal isso daí é aquela figura, o Coringa do Batman, né? Que tem aquela boca lá com aquela fenda transversal aqui, que a gente chama de macrostomia, né?
Nesse caso, existe uma falha na fusão do processo maxilar com o processo mandibular. É uma fenda muito rara que eu, particularmente, nesses 25 anos de formado, eu nunca tive a oportunidade de diagnosticar. Aqui na clínica a gente já diagnosticou alguns casos de fenda labial e fenda palatina, né? A fenda palatina ela é mais frequente nas meninas do que nos meninos, né? E dependendo da extensão da lesão, né? A gente precisa caracterizar isso na ultrassonografia para orientar o cirurgião pediátrico para ele fazer o planejamento cirúrgico no pós-natal. Porque quando o neném tem uma fenda labial e palatina muito extensa, isso pode prejudicar o neném na questão da amamentação, né? Então, essas são algumas informações a respeito dessas alterações da face, e espero que vocês tenham gostado. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá legal?